Muito boa. E assim, a árvore acondicionante, olha só, olhando a planta. Se não fosse ela, a parte. Pode deixar na planta. Se não fosse ela, a parte do social, ela seria toda empurrada para frente, iria mudar muito. Ao invés de Exato. 3 pátios, às vezes seria um pátio só grande, né, ao invés de 3 pequenos, e talvez ele não pareceria tão aconchegante como ele é hoje, porque seria um grande espaço vazio, ao invés de menores espaços mais acolhedores. Então mudaria tudo, né? Então, uma condicionante, isso é bem legal. Os limites são muito bons para a nossa área, né? Geralmente os projetos mais difíceis, eles têm lotes sobrando e orçamentos sobrando, pelo menos para mim. Exato. Exato. Eu gosto dos limites, isso é legal, isso impõe barreiras, né? A gente não pode sair fazendo qualquer coisa e tudo mais. Ficou muito bom. Mas tá. A planta baixa. Então, ela é um resultado, ela veio pós aquela primeira apresentação, tá? Para quem trabalha aqui, tá vendo essa live, trabalha com projeto, a gente não mostrou essa planta na primeira apresentação. A primeira apresentação, ela foi até onde vocês viram agora há pouco. A gente apresentou aquele zoneamento e a gente apresentou junto com ele referências que representavam aquela ideia que nós tínhamos tido. Então, a primeira reunião do cliente durou, sei lá, 1h30. Na época, a gente não usava programas que permitiam um passeio virtual, então a gente gerou realmente aqueles diagramas com referências de projetos que tem pátio, de projetos que tem uma área gourmet separada por 2 pátios, de projetos que tem uma integração muito grande com uma árvore, com uma copa, alguma coisa do tipo, para o cliente nos aprovar o rumo do projeto. Ele vê aquilo com as referências e fala, pô, Renato, Dani, tá legal isso, olha só, gostei. Acho que a gente só precisa aumentar essa garagem, aumenta isso, puxa aquilo, ajusta e tal, mas segue por esse caminho que está saudável. A gente segue pelo caminho e chega na planta baixa. Aí esta planta é a segunda apresentação que o cliente tem no escritório. A gente só apresenta ela com zoneamento aprovado. E nela vem o resultado de todo o trabalho feito anteriormente. Então é onde a gente confirma dimensões, onde a gente confirma necessidades, onde a gente confirma várias coisas. Aqui foi tudo muito bem confirmado. Então a gente tem a garagem para 2 carros aqui, logo no início. A entrada de pedestre que eu falei para vocês no início, que ela é separada, né? Ela entra pelo volume da garagem, mas ela é separadinha. Isso, bem onde está isso. Garagem com o passeio de pedestre, que ele vai coberto da garagem até a área de lazer. Isso, se tudo é coberto. São blocos separados e unidos por uma cobertura estreita, uma passarela. E a gente chega nesse espaço que ele é todo, com exceção do que está preto, é tudo vidro e aberto, né? A área de lazer é aberta, a área social é toda de vidro. E a ideia é que isso abra, isso vire um grande espaço, né? Que não exista mais cozinha de dentro e cozinha de fora. Agora é um grande espaço de receber, de conviver, de estar com a família. Então, onde está o mouse agora? Área de lazer, churrasqueira, cuba, cooktop. Aqui na nossa região é bem comum esse tipo de pedido ainda, de você ter uma cozinha separada da cozinha principal. Isso está cada vez mudando, até por questões de otimização de espaço, né? Por exemplo, se fosse o caso desses clientes, talvez essa varanda seria fechada com vidro, ar-condicionado e a área social viraria tudo uma grande sala, talvez, alguma coisa assim. Mas na época, e ainda hoje é muito comum dessa forma. Então nós temos o espaço de dentro, cozinha, sala, não são gigantes e não são apertados, tem 30 e alguma coisa metros quadrados, é bem ok. E nós temos aqui embaixo a área de lazer. A área de lazer é bem próxima do lavabo. Para quem tiver da piscina, já entra no lavabo bem no cantinho, sem precisar pisar lá dentro, usar nada. Exato. E passando lá dentro da casa, passando pela sala, não dá nem para chamar isso de corredor. É um pequeno hall que leva para a área de serviço e que leva para o quarto, barra depósito, barra ambiente coringa. Isso. E o único ambiente que falta falar aí na frente é o depósito, que na época os clientes pediram para ele acessar por fora mesmo. Eles queriam ir por fora da casa e acessar o depósito. Então, é todo esse espaço, essa parte da sala e cozinha, que é onde recebe bastante sol. Nós fizemos a parede na época um pouco mais grossa, um pouco mais espessa para amenizar isso, o que a árvore não conseguiria sombrear, iria ser amenizado por essa parede ali em cima, na sala e na cozinha. E piscina aqui embaixo, os 2 pátios. Eu acho que deu, como o diagrama ele representa bem, eu acho que deu para a pessoa nortear bastante, né? Piscina aqui num canto, com a varanda, acho que foi legal. Passa para o próximo ambiente. Tá. Isso. Aí é um reflexo da parte de cima, é o que eu falei para vocês. Ah, ficou com uma imagem atrás por engano, mas tá bom. A gente precisou fazer a parte dos quartos em L, né? E com isso, não conseguimos com que todos os quartos tivessem janelas para a fachada ideal. Então vamos lá, depois que a gente sai da escada,
Saiu da escada, virou à esquerda, a gente vai para o quarto principal, que está logo ali na frente. Uma pequena copa que existe aqui em cima para não precisar descer para beber água. É uma bancadinha bem pequena. E ela tem uma porta que leva para a sacada. Essa sacada, eu chamava ela de casa da árvore, porque ela é exatamente embaixo da copa. Então a gente abria essa porta, ia para essa sacada, e é uma sensação maravilhosa. Assim, você estava no meio da folhagem de repente, parece que você subiu na árvore e estava lá no meio da copa. É muito bom. E junto desse espaço nós temos essa suíte. Essa suíte foi a única suíte que eu não. A da esquerda, a outra, João, do lado aqui. A outra. Essa aqui. Isso. Essa foi a única que nós não conseguimos deixar a janela para o sentido melhor. Ela ficou com uma janela virada a oeste. Na época eu imaginava que eles iriam deixar esse quarto para o quarto de visita, o quarto de alguém que utilizaria a casa em ocasiões específicas, né? Um parente que veio visitar e tal. Acabou eles deixando a filha aí, acho que até pela proximidade do quarto. Mas o quarto principal e a suíte mais baixo, os dois ficaram com ventilação maravilhosa. O quarto principal tem uma vista para a piscina, tem um grande vidro, ele vê todo o pátio daqui de baixo. O quarto mais de baixo não, a vista dele tá para um sentido sul, é sombra o ano todo, vento também praticamente o ano todo, mas ele fica bem tranquilo. Assim, não tem sol, o sol queria pegar, tá pegando no banheiro, não tá pegando no quarto, e fica bem confortável. Pode passar de novo, João. Renato, aqui também tem Ah. acesso, né? Tem uma sacadinha, isso. Essa sacada, nós não precisávamos dessa largura toda, então ela é uma sobra estrutural da parte de baixo com a parte de cima. Aí deixamos ela aí, tem 2 metros de largura, que é para quem estiver em cima poder acessar esse espaço e falar com alguém que está na piscina, por exemplo, né? Quer falar com alguém que está tomando banho de piscina, você está aí no quarto, você vai aí fora e fala, fulano, tal, pega uma toalha para mim, traz, enfim. É um espaço de comunicação mais do que convívio. E assim são as plantas. É uma planta bem simples, ela é bem lógica, principalmente depois de ver o diagrama, a pessoa já meio que pensa na planta, né? Bem claramente. Assim como toda planta, depois que está pronta, parece que é fácil pensar nela, né? Eu lembro que na época deu um rebolado legal de chegar na solução da planta bem resolvida. Eu estou em um projeto desse hoje. Eu aposto que quando ele acabar, eu vou olhar assim para ele e falar: nossa, que lógico, né? Deveria ser assim desde o início. Mas até chegar lá, dá-lhe suor. Mas tá, ela se resolve muito bem. Ficou uma casa na época com 230 metros quadrados aproximadamente. Mais ou menos isso. Pode passar para o próximo slide. Bora ver o que tem nele. Era a mesma coisa, só que rotacionada. Pode passar. Uhum. Alguns cortes ilustrativos, esses cortes foi o que eu mandei na época pro ArcDaily, tá? Esse corte é muito legal porque a gente consegue ver onde está coberto, onde não está, né? A grande copa ali à direita, parte coberta da garagem, aí o primeiro pátio, área de lazer, e o segundo pátio ali atrás, junto da piscina. Então é bem legal, uma iluminação, uma ventilação cruzada maravilhosa, muito boa mesmo. Pode passar? Show. Uma explosão que eu tinha feito na época para melhorar um pouquinho a representação e entendimento dos espaços e o casamento da estrutura em si, né? Para quem tiver com calma de ver, depois tem no nosso site, tem no ArcDaily, tá? Tem em vários locais, vocês conseguem ver isso com calma. Não tem muita informação nova além do que eu já pensei. O que dá para falar um pouco daí é que não tem detalhes exatamente, mas é sobre detalhes construtivos, né? É um projeto todo feito em estrutura de concreto armado. Apesar de que na época, sei lá, a cada 5 projetos que a gente fazia aqui no escritório, pelo menos uns 3 eles eram em estrutura metálica. Eu adoro estrutura metálica. Estruturas pré-fabricadas em si, né? Eu gosto bastante. A metálica é a que eu tenho mais experiência. E aí na pandemia o aço subiu muito e a metálica ela é mais interessante quando pelo menos as vigas o cliente tenta manter aparente, né? Uma coisa ou outra. E na época esse cliente ele não estava tão aberto para isso, era mais tradicional nesse quesito. Eu não insisti muito, a gente foi para o método tradicional. E essa foi uma obra que eu peguei a responsabilidade de execução total dela. Eu fui responsável de execução durante toda a obra. Tem, inclusive, tudo que eu postei em stories durante os 10, 11 meses de execução dela, tá em destaque no nosso Instagram, tá? Você rodando por um lado, em algum momento você vai achar lá a Casa Amarelinha e tem os stories todos da época, tá tudo salvo, coisa pra caramba ali, um seriado quase. E aí ela tem cobertura em telha sanduíche, telha térmica, por motivos de temperatura aqui da região. Então toda a casa é em telha sanduíche e concreto armado, blocos de blocos cerâmicos tradicionais, 12 centímetros, pisos em porcelanato, a grande maioria. A escada é uma escada em estrutura metálica e pisos de madeira.